Tá gravando. Então a gente estava na última aula aqui. Confirma pra mim aí, alguém confirma se tá legal aí, tá? Parecendo legal. Tá, Tá beleza. aparecendo sim. Tá. Correção, a gente não estava aqui, eu tinha passado desse ponto, mas como eu tenho slides, lâminas ocultas, que são chamadas para essa lâmina aqui, eu acabei pulando um ponto nessa, nessa questão do que eu estava falando sobre dominância, codominância e tal e tal. Então eu vou voltar a falar aqui, tá? O conceito aqui não, eu tinha falado, já também alguém de vocês aí na aula já apresentou o conceito e eu reforcei. Aí falando sobre dominância, ela pode ser completa ou incompleta. Mostrei a dominância completa, né? Que ocorre na cor da pelagem de raça Bidiangus, em que o fenótipo é sim ou não, são duas situações só, não tem intermediário. Então o fenótipo que aparece são duas possibilidades, ou negro ou vermelho, mas o genótipo são três possibilidades, ou homozigoto dominante para negro, ou heterozigoto, né, com dominância para o negro, do alelo dominante, ou heterozigoto recessivo, tá? E essa, que a gente já falou, né, esse é o genótipo, os genótipos possíveis, são três genótipos, e os fenótipos possíveis, são dois genótipos só. Alguém está entrando aí, deixa eu dar acesso lá. Então, os genótipos são três e os fenótipos possíveis são dois. Tava dando melhor isso aqui. Deixa eu fechar e tentar de novo. O que ocorre? Que às vezes ele fica engole. Vai continuar assim. Mas tinha ficado melhor. Então, na dominância completa, tinha falado, né, são esses fenótipos. E o mesmo eu falei para o padrão mocho, né, em que o animal de chifre é recessivo e o animal mocho é dominante. Então, se você reproduzir um mocho com um animal de chifre, a tendência é que o produto seja mocho, porque o gene, o alelo do animal heterozigoto, se eu reproduzir um homozigoto mocho com um homozigoto de chifre, um recessivo, outro dominante, perdão, um homozigoto recessivo, outro homozigoto dominante, eu vou produzir um animal heterozigoto, mas com dominância para aquele caractere. Então, da mesma maneira, eu tenho três genótipos possíveis, tá aqui, né? O homozigoto dominante, o heterozigoto e o homozigoto recessivo. E dois fenótipos só, tá? Mas o que faltou é que existe a codominância. Eu não falei sobre a codominância. Eu estava no slide hoje e falei, eu pulei isso aqui. Eu pulei para o próximo slide. Na codominância, também temos exemplo aqui de pelagem, da cor da pelagem da raça Shorthorn. É uma raça de bovinos da Inglaterra, né, britânica. Não é bem da Inglaterra, mas do Reino Unido ali, dos britânicos, né? E que a pelagem pode ocorrer com três possibilidades. Se eu pegar um animal homozigoto para um caractere, para a pelagem vermelha, e um animal homozigoto para a pelagem branca e reproduzir, esse indivíduo vai ter uma pelagem intermediária, tá? Vai aparecer as duas pelagens. Então você tem, nesse caso, tem três genótipos possíveis: o homozigoto para vermelho, o homozigoto para branco e o heterozigoto. E três pelagens possíveis. Isso é um exemplo de codominância, tá? Também denominado, se eu não me engano, dominância incompleta, tá? E tem a questão da recessividade, acho que eu já havia falado na última aula, que é o processo contrário à dominância. E o que eu não falei é a pleiotropia. É quando o gene pode controlar um gene só, várias características simultaneamente. Tá? Então, a gente aprendeu, já vi de regra na genética, que
Uma característica é controlada por um par de genes, e às vezes até mais que um, né? Mas existe a possibilidade de um só controlar mais que uma característica. Isso é importante saber porque isso pode acontecer na genética, né? E além pode acontecer nos melhoramentos. Mas o que mais ocorre nos melhoramentos é a epistasia, quando o gene é capaz de inibir, não tanto o melhoramento, mas a expressão de características sim. Quando o gene é capaz de inibir o outro, e o gene inibidor é chamado de epistático e o gene inibido é chamado de hipostático. Alguém está entrando aí, deixa eu dar acesso. Então, a gente tem aí esse fenômeno na genética da epistasia, tá? Mas, na verdade, o melhoramento que mais ocorre é a pleiotropia, tá? Você tem essa questão. Falei sobre a heterose, até já tinha falado, mas eu pulei essa questão da pleiotropia, pulei a questão da codominância dos slides, mas eu falei sobre a heterose e estava justamente discorrendo sobre a heterose na última aula. Os conceitos de heterose, né? E falando sobre a importância que tem a heterose e tal. Alguém levantou a mão aí? Estou ouvindo isso não. Diga, Tiago. Foi eu. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, professor. Professor, a epistasia, no caso aí, que nem o senhor falou aí, quando um gene é capaz de inibir o outro. No caso, é quando um animal nasce com algum tipo de deficiência, ocorre essa epistasia não necessariamente. Aí? Por exemplo, vou dar um exemplo de epistasia aqui. A pelagem dos equinos. Ela funciona epistasia aí, em que um gene domina, tá? O gene, o B, chama de B, né, de black, em inglês, negro, e W, white, tá? Se o gene W for em dominância, ele inibe os demais e o animal não sai, jamais vai ser negro. Tá? Animal negro é animal, pelagem negra em equino, tanto é que ela é rara, é pura. Então, assim, se o gene W aparecer, ele inibe o black. O animal não expressa, mesmo que o black apareça, tá? No gene. Outra situação, são uma combinação de 3 genes, né? O gene W, se ele surgir em homozigose dominante, ele leva a eliminação do indivíduo. Na verdade, o potro morre, o embrião morre. Não existe cavalo branco que nasça branco. Ele nasce um pseudo-albino mais branco de todos se ele nascer com... se houver combinação genética lá da formação para ser totalmente branco, desde o nascimento, que os cavalos clareiam depois, nascem tordilhos e vão clareando, né? O embrião morre. É deletério, a gente chama de deletério, né? E que mais que tem exemplo de epistasia? Eu não lembro agora em características produtivas, tá? Mas não é necessariamente que venha, não vou dizer que não gere um defeito, tá? Que a epistasia não gere doença. Pode ser que gere, por deficiência da expressão. Mas geralmente as doenças são surgidas por homozigose ou recessividade. Geralmente. Tá? Porque assim, a codificação de uma proteína ou de uma substância ou de alguma coisa, ela ocorre quando o gene que determina aquela característica ocorre em pelo menos uma situação, ou em homozigose ou em heterozigose. Ele acontece, ele domina. Se ele for excessivo, aí não produz aquela substância, e aí o indivíduo é deficiente. Geralmente, a maior parte dos problemas estão nessa questão da dominância e da recessividade, tá? No caso da epistasia, não sei se há doença. Vamos ver se há alguma coisa aqui. Talvez a gente encontre alguma coisa para seres humanos, tá? Vamos botar assim a palavra-chave: doenças produzidas por epistasia. Vamos ver se há. Deixa eu ver se tem. Tá, um outro exemplo de pelagem aqui de epistasia que eu tinha esquecido, né? Mas não é nada caractere. Tô vendo a imagem aí, né? Então tá aqui, ó. Passou para entenderem bem a epistasia. Até
eu comecei a disciplina de melhoramento praticamente já na pandemia, tá? E aí eu não tive contato, mas é o meu desejo trabalhar com os professores para a gente usar sempre animais de produção, se possível, nesses exemplos, para ficar bem claro, tá? Então você tem essas três pelagens da raça labrador aqui. A mais comum é essa daqui, ó. Essa é mais rara e essa é mais rara ainda, tá? Então a epistasia, aqui no caso do labrador, vê se descreve aqui. Ó, epistasia dominante. Até tem galinha também. Tá, deixa eu ver aqui, mas não fala do labrador. Quais são os nomes dos genes, tá? Aqui, ó. É mais ou menos igual ao dos equinos. O gene B, de black, né, determina a cor preta. O alelo dele, o B, determina a cor marrom. E os alelos E determinam a cor dourada. Então são três genes para acontecerem. Então aqui, nesse caso, é epistasia recessiva, tá? Em que ocorre ocorre supressão de caracteres. Os animais podem apresentar coloração preta, marrom ou dourada, o que é determinado por dois genes, o B e o E, tá? São dois genes só, o B e E. Se ele for B maiúsculo, ou seja, B dominante, se ele aparecer o B, não importa o que vai aparecer, ele vai determinar a cor preta. Se ele aparecer, por exemplo, B maiúsculo, B minúsculo, preto. B maiúsculo, preto. Se ocorrer B minúsculo, marrom. E se não acontecer o B, acontecer o B não aparecer e aparecer o E, aí ele o E em homozigose, que é recessivo, aí ele vai ter a cor dourada, que é o mais comum, né? No labrador. E tem também aves e tal, mas doenças eu acredito que eu desconheço se há, tá? Geralmente são em caracteres de aparência e tal, tá? Agora, a gente tem a pleiotropia, talvez seja mais importante, Tiago, para o melhoramento do que propriamente a epistasia. Porque a pleiotropia, o problema principal da pleiotropia é que, como é mais que um gene controlar mais que uma característica, você pode estar, por exemplo, selecionando para uma característica. Você pode, falando na linguagem popular, no ditado, você atira no que vê e acerta também o que não vê. Não sei se eu consegui ser claro. Na pleiotropia, você seleciona para um caractere, mas pode trazer a reboque outros que podem ser bons ou podem ser ruins, não tão bons assim. Conseguiu entender? Porque assim, como ele controla mais que uma característica, eu estou selecionando aquela característica. Para ela aparecer, tem que aparecer aquele gene que determina aquilo. Mas existem duas outras mais que vêm junto, que ele também determina, que ele também é responsável por elas. Se elas forem inócuas, se elas não tiverem problema para a seleção daquele animal, top de linha. Só que se elas forem, por exemplo, não, estou selecionando animal vamos pensar aqui, um bovino para peso a desmama. Beleza? Então, eu estou ali escolhendo isso. Só que, estou chutando aqui, tá, gente? Não é que isso ocorre, não. Aí, de repente, esse peso a desmama traz como consequência uma questão comportamental, agressividade, por exemplo. Os bezerros são tops, vão pesados, mas chucro no mundo. Então é um problema, entendeu? Essa questão. Qualquer dúvida, fala aí. A importância da heterose, já falei, importância, vou frisar de novo, porque a heterose fica bem gravado pra gente, tá? É que geralmente quando você cruza, geralmente não, ocorre, geralmente, praticamente 100%. Quando você cruza indivíduos distantes, quanto mais distantes forem os indivíduos, tá? De raças bem diferentes, ou de linhagens de seleção bastante distintas dentro da mesma raça, quanto mais distantes eles forem, ou espécies diferentes, como é o caso do cavalo e do jumento, a reprodução entre a espécie do cavalo e a espécie do jumento, mais o indivíduo vai concentrar as qualidades dos pais nele.
que é o F1, a primeira geração, né? Então, quanto mais distante for, mais ele despreza, digamos assim, vamos falar grosso modo, despreza a parte ruim e concentra a parte boa, por isso é importante. E mostrei a forma da heterose, que é um resultado, o quociente, né, do resultado da subtração da média da geração dos filhos, menos a média de geração dos pais, dos filhos que eu digo, porque você não tem um filho só, você tem uma população que você fez no trabalho. Então você tem todos os filhos, mas se for, suponhamos que se fosse trabalhar com animal só, seria a média do F1, tá? Desse indivíduo, menos a média dos pais deles. Mas no caso trabalha com vários animais, então a heterose para o cruzamento entre Nelore e Gi. Qual que é a média de lactação do Gi? Tal. Qual que é a média de lactação do Nelore? Do Nelore, perdão. Do Gi e do holandês. Qual que é a média de lactação do Gi? Tal. Qual que é a média de lactação do holandês? Tal. Qual que é a média dos dois? Fazendo os dois, somando essas duas médias, fazendo uma média. Tal. Qual que é a média, o produto da média dos produtos que foram produzidos, reproduzidos, cruzados, F1, né? Tal. Subtrai um do outro e o resultado divide pela média dos pais. Ele entra duas vezes no cálculo. Alguém levantou a mão aí? Diga aí, Ricardo. Professor Felk, uma pergunta aí. Você falou que tende a concentrar as características positivas dos pais e da mãe, mas pode ocorrer também do animal herdar somente as negativas? Que aqui em casa aconteceu assim. Eu comprei uma novilha do nosso vizinho aqui, que ele mexe com inseminação, né? Insemina de touro holandês em vacas cruzadas. A vaca dele era boa produtora de leite, era uma vaca cruzada, mas era uma boa produtora de leite. Só que a filha que saiu, filha de um touro holandês também, de inseminação, ela pariu, mas ela não deu leite. Ela não foi boa de leite. Igual a mãe dela, que teoricamente você tem ideia mais ou menos de que grau de sangue tem essa vaca desse vizinho? Mas ela é cruzada, né? Não, eu não tenho. Ela é cruzada. Aí talvez pode ser por parte da vaca, né? É cruzada. Beleza. O que acontece? Não é pura. Nos cruzamentos, eu posso aproveitar, suponhamos que ela seja meio sangue, tá, Ricardo? Eu posso aproveitar os animais meio sangue, tá? Para fazer outros cruzamentos, não para produzir meio sangue. Correto? E aí sim, aí é uma coisa, tem matemática para calcular isso, mas é uma coisa mais incerta. Tem que saber o grau de sangue da vaca lá que entrou nesse cruzamento, né? Porque o touro, você sabe, o touro é holandês puro, é isso? O pai dessa novilha? Beleza. Isso, então, que foi feita a disseminação. O que acontece? O potencial de transmissão genético desses animais cruzados não é o mesmo dos animais puros, tá? Então, assim, por mais que o touro holandês tenha um potencial de transmissão, o touro era puro, a vaca não era. Então, você pode ter um produto com qualidade inferior. Por exemplo, uma vaca meio sangue, ela tende a ser melhor do que uma vaca 3/4. O que é? Depois nós vamos ver lá no cruzamento. O que é um 3/4? 3/4 é um animal, por exemplo, vamos pensar em duas raças, giro e holandês, tá? Só nos dois. O que é um meio sangue? É uma metade de cada um. 50% da genética do animal é do Gi, 50% é do holandês. Na linguagem popular, eu costumo dizer 50% do sangue é Gi, 50% do sangue é holandês. Beleza? Esses são animais mais produtivos, o que mais expressam, os animais melhores. Se os pais forem bons para leite, eles vão ser muito bons. Tá? Não vai ser superior ao holandês, se for holandês bom, mas vai ser superior ao Gi, com certeza, e vai ser mais rústico. Mas, se eu pegar essa mesma vaca meio sangue e puser um touro holandês de novo, eu vou gerar um 3/4, que daí eu vou ter um animal com 75% de sangue holandês e 25% de sangue Gi. Teoricamente, como o holandês é mais produtivo, esse animal com mais pureza holandês seria melhor. Mas, geralmente, as meio-sangue são melhores. Deixa eu ver se eu acho uma afirmativa dessa aqui na internet. Que pode ser o seu caso, tá? Vacas meio-sangue são mais... Vou botar afirmativa aqui, tá? Produtivas que
3/4. 3/4. Botar isso por extenso. Deixa eu ver. Zerar. 3/4. 6, diferenciar. Tema racional. Vaca produtiva. Ó. Aqui, essa notícia. Não é o que eu procurei, mas dá pra gente exemplificar isso. Vaca mais produtiva do mundo é brasileira. Vou ler a notícia pra vocês aqui. Uma vaca girolando meio sangue, né? Foi o que eu falei, os meio sangue são os melhores, né? O problema é, eles não transmitem isso para frente, beleza? Com o mesmo potencial, não, os filhos vão ser menos produtivos. Uma vaca girolando de meio sangue, de segunda cria, produziu mais de 120 quilos de leite num único dia. É algo inimaginável, né? 120 quilos de leite. Tornando-se a vaca mais produtiva do mundo. O Brasil é referência mundial na pecuária leiteira. Mentira, não é não. O Brasil não é referência mundial, não. É um grande produtor, né? O quarto maior produtor. Referência em outros países. Mas tem uma coisa interessante que é a produção de leite mais barata. Só pede para Nova Zelândia, né? Por aqui, 99% dos municípios, 1,3 milhão de produtores ordenham 21,75 milhões de vacas. Não sei se esses valores são reais, né? Diariamente. Mas deve ser, tem muito gado aqui, leiteiros. Uma produção anual de 35 bilhões de litros de leite, segundo dados de 2015 do IBGE. Antigo, né? Aqui falando que a produtividade é baixa. É mais ou menos isso mesmo, 1.500 litros por lactação, etc, etc, tá? Aqui, a vaca 154 Sanches, uma girolando meio sangue que no dia 3 de agosto entrou para a história da pecuária mundial. A vaca está em sua segunda cria, produziu durante o torneio leiteiro de Linha, em São Paulo, a média diária de 111,863 quilos, com pico de produção de 120,411. Ela deu média de 111, chegou a produzir 120. 111 no torneio todo, né? Superando o recorde mundial que era da Alterosa Bradley de Chapetuba, outra girolando meio sangue também, que em 2015 havia produzido a média de 109,123 quilos durante o Camaru, em Uberlândia. Mas com isso, a gente deu para perceber que o meio sangue é excepcional. Aí vocês poderiam pensar, cara, eu vou clonar, tudo bem, pode ser que funcione. Mas assim, a gente sabe que clonagem é um troço que não dá aquele resultado, não é realmente exato. Você clona um animal e nem sempre ele sai igualzinho o outro. Porque tem a questão do meio, ele vai crescer em outra época, em outro período, em outra condição, em outra vida, vai comer outras coisas que não as mesmas e pode ter outra resposta genética. É o ser humano tentando contornar a vida e Deus dizendo, ó, não adianta não, aqui você não entra não, mais ou menos isso. Mas enfim, tá? Deu para perceber aí, Ricardo, que pode explicar a realidade suas aí? Pode ser isso. Não, sim, professor, deu para dar uma boa clareada. A capacidade de transmissão dos cruzados não é a mesma dos puros. Então a heterose vai caindo, entendeu? E depois nós vamos ver cálculo de heterose para a primeira geração, para a segunda geração, para a terceira geração, para a quarta geração, ela vem caindo. Não, sei dizer que aqui, como o pessoal não tem muita informação, fica sempre na expectativa, né? Aqui vai dar melhor, mas nem sempre, né? No que existe que ele conhece, né? Ah, não, esse negócio não funciona, porque lá em casa não funcionou, isso aí né? O touro não prestava, porque ele conhecia a vaca, o sêmen do touro não era aquele. Enfim, pode ser essa questão aí, tá? É isso que pode estar ocorrendo. Falou. Então, assim, como eu falei, a média é essa, o cálculo é esse, né? Beleza, valeu, em linha, se puser numa fórmula, é isso, ó. Falei que a heterose ela é simbolizada por um H maiúsculo com o símbolo do percentual do lado. Não confundir com herdabilidade, que é um H minúsculo elevado ao quadrado, tá? É herdabilidade. E aí é simbolizada pela média dos filhos da população gerada,
sempre considera mais que um indivíduo. Ninguém trabalha para produzir um animal só, né? Num processo aí de investigação ou de pesquisa, ou mesmo de produção, né? Você trabalha produzindo mais coisas, num trabalho de melhoramento genético. Então a média, essa aqui é a letra Mi, grega, a média dos F1 menos a média dos pais. Dividir pela média dos pais. Aí eu multiplico isso por 100, tá? Isso é heterose. Falei da DEP, falei da PTA, falei da acurácia, mas tinha pulado a questão lá da codominância. Falei da erosão genética, falei do refrescamento de sangue na aula anterior. Falei da genealogia, mas acho que eu estava entrando aqui em genealogia e hibridação, né? Então, genealogia é o estudo da origem, né? Logia, estudo, genética, né? Da origem dos indivíduos, de uma determinada família, estudar, né? Qual que é a genealogia? Ah, não, era filho de fulano, tá? Primo de ciclano, sei lá o quê. Tem de tal linhagem, isso é genealogia, é o estudo da origem genética dos indivíduos. Falei da hibridização, em que existe o conceito de híbrido perante a biologia, que é geralmente para a biologia entre espécies diferentes, mas para a zootecnia pode ser um cruzamento entre variedades diferentes ou linhagens diferentes. E aqui, Ricardo, acontece um fenômeno parecido com o que eu falei lá. No caso dos híbridos, ou no caso do frango que eu falei, no frango de granja, a gente tem o frango de granja e ele é extremamente produtivo, né? Não é hormônio, não é nada. É extremamente produtivo. Só que se a gente pegar, reproduzir, ele reproduz tudo. Se a gente reproduzir esse frango de granja, tinha alguém entrando aí, já fui liberar o acesso e desapareceu. Mas beleza, se aparecer de novo. Só que é o seguinte, o que acontece? Acontece a mesma coisa lá. Esses animais são produtos da mesma raça, tá? Só linhas diferentes, linhagens diferentes. Contudo, eles são bem produtivos, né? Bastante produtivos. Só que eles não transmitem esses caracteres para frente. Aí botou o exemplo o frango. Ele não passa. Se eu pegar um casal de frangos de granja, um macho e uma fêmea, não engordá-los muito, deixar eles mais magros, porque senão eles não botam, né? Quando engorda muito, não botam. Inclusive, lá em avicultura, nós vamos ver sobre isso. Eu acho que vou estar na disciplina ainda, não sei, né? Quando eu for dar para vocês, espero. Não sei o que vai acontecer. Mas, enfim, os pais dos frangos também são híbridos, né? Que o frango de granja é o chamado híbrido duplo, é uma dupla hibridização no melhoramento genético. E os pais já são híbridos. E os pais têm um potencial parecido de engordar que os filhos têm. Tá? Aí é feita uma segunda hibridação, né? Com linhas distintas. Só que esses pais têm que comer com restrição. Se eles comerem igual aos frangos, eles ficam gordos igual, aí não bota. Então, se pegar um frango desse de grande e controlar o crescimento dele, para ele engordar muito, para a fêmea botar, o gado conseguir cobrir ela, né? Porque se fica muito pesado, nem cobre, até morre do coração. Aí, ir reproduzir, pegar esses ovos e chocar, você acha que vai produzir um pintinho igual? Não vai, porque se fosse, ninguém comprava os pintinhos não comprava os pintinhos de novo lá na loja ou na incubatório. Ia reproduzir. É igual eu falei do milho híbrido. Se pegar a semente de milho híbrido e plantar ela, vai haver segregação de genes. Então você vai ter aquele efeito gerado pela heterose não vai acontecer mais. Ele cai absurdamente. Na verdade, pode dar totalmente o contrário. Pode dar algo muito ruim. A população vai ser heterogênea e vai ter muito mais indivíduos ruins que indivíduos bons no grupo, né? Da população gerada. Então, não dá. Acontece com plantas, acontece com animais. É a mesma coisa. Similar ao que acontece com meio-sangue, tá? Alguma dúvida aí? É só levantar a mão, tá? Genótipo, falei que é a constituição genética do indivíduo. Falei do fenótipo, que é a aparência externa. Inclusive, alguém comentou aí na aula aí também sobre a questão do genótipo e fenótipo, alguém na última aula. E estava comentando sobre variância fenotípica, que já vê muito isso, variância fenotípica e variância genotípica, né? Variância genética, na verdade. São variações nas formas distintas
e que podem ser percebidas. Eu consigo perceber essas variações do indivíduo. Elas podem ser de ordem qualitativa, que eu até dei o adiantamento sobre qualitativo e quantitativo. Qualitativa, que é tamanho, cor, né, comportamento. Mas também pode ser de ordem quantitativa, como, por exemplo, o número de descendentes. As qualitativas eu comentei na última aula que a gente não consegue medir, né, ninguém consegue medir cor. Perdão, eu coloquei tamanho como qualitativa, não é? Tamanho é quantitativa, tá? Tamanho eu consigo medir. Mas ninguém consegue medir cor, ninguém consegue medir temperamento, comportamento, né? Então, às vezes classifica em 3 escalas aí, né? Ou calmo, ou meio calmo, ou agressivo, né? Ou reativo, tanto faz. Não vai ficar dessas distinções. Já em tamanho não, tem uma variedade grande entre um centímetro e outro. Na altura pode ter variações de milímetros aí. Pode ocorrer. Então, as características descontínuas, né? As características quantitativas são consideradas descontínuas. Não tem uma continuidade de escala, elas são variáveis. E as qualitativas são consideradas contínuas, né? Mas tem a variância fenotípica, que é isso que você pode perceber no animal ou medir, tá? Tem a variância ambiental, que são as variações que ocorrem no indivíduo, mas que são atribuídas ao ambiente, tá? O ambiente é quem atribui, quem leva isso, quem leva a situação. Por exemplo, o animal está gordo. Por quê? O ambiente propiciou isso. Comida, energia sobrando. O animal está magro. É o ambiente que propiciou isso. A energia está pouca, certo? Então, essa questão, o animal está com frio. Então, o ambiente, só que esse ambiente frio é muito temporário, né? Vamos ver depois ambiente permanente e ambiente temporário. As variações ambientais permanentes e ambientais temporárias. Lá na frente vamos ver sobre isso. Mas existem as variações ambientais, tá? E tem a variação de ordem genotípica, que é a que importa. Nós vamos estudar toda a essência do melhoramento, fundamentos nas variações de ordem genética, tá? Eu falei com vocês também para não confundir a heterose, o símbolo da heterose com o símbolo da heredabilidade. A heterose é simbolizada por um H maiúsculo acompanhado do símbolo de percentual, e a heredabilidade é representada pelo símbolo de H minúsculo elevado ao quadrado. Então, essa é a heredabilidade. O que é heredabilidade? Qual o significado de heredabilidade? A heredabilidade expressa a relação entre a variância genotípica, que eu não comentei lá na olhada anterior, mas falei que existe, então vamos estudar sobre ela, e a variância fenotípica. Vamos entender. Essa é a essência do melhoramento. Por meios matemáticos, eu consigo chegar a esse resultado de heredabilidade. Porque ao eu identificar quais são as variações de ordem genética que o indivíduo apresentou, ele cresceu mais por quê? Porque o gene dele propicia isso, né? Ele terminou mais pesado a desmama porque o gene é assim, ou ele terminou mais pesado a desmama porque o ambiente propiciou isso? Esse aumento do peso de ordem ligado ao ambiente é chamada variância ambiental. O aumento de peso ligado à genética é explicado pela variância genotípica. Aí vocês podem perguntar, como é que eu vou saber por que ele cresceu mais? Se foi do ambiente, se foi melhor alimentação, melhor manejo, ou se foi genético? De uma maneira. Suponhamos que eu estou avaliando o potencial de um touro, tá? Eu vou até tirar essa lâmina daqui, para não chamar a atenção de vocês. Eu estou avaliando o potencial de um touro em imprimir ganho de peso à desmama em bezerros. Beleza até aí? Fechado. Estou com um touro. Vou falar de um só, depois a gente amplia essa ideia. Mas eu não vou testar esse touro num bezerro. Um bezerro não me dá resultado. Já falei com vocês, quanto mais bezerro eu tiver, maior é a confiabilidade dessa diferença esperada de progênie. Diferença que eu espero obter nos filhos. Então vamos supor que eu testei lá, vamos botar um número grande, né? Um número razoavelmente grande, 100 bezerros de um touro.
com 100 vacas diferentes. Beleza? Fechou até aí? Tá. Se tiver alguma rusga, me interrompe. Opa, volta esse trecho aí. Tá. Aí, dessas 100 vacas diferentes, eu tenho lá testei um touro com 100 vacas diferentes. Aí ambiente, mesmo ambiente, e vamos testar agora. Ao mesmo tempo, eu tenho outros 100 bezerros de outro touro, tá? Com as mesmas 100 vacas. É lógico que em outro momento, mas com o mesmo manejo. Pode ser uma situação, pode ser uma situação também de ser ao mesmo tempo com outras 100 vacas diferentes, tá? Mas no mesmo ambiente. E aí eu percebo que a média dos bezerros do touro 1 é superior à média do bezerro do touro 2. Essa diferença eu atribuo ela à genética do touro 1. Porque as vacas são aleatórias. São 200 vacas, né? 100 para um, 100 para outro. Então, as vacas... Tem influência das vacas? Tem. Com certeza tem. É 50% de cada um. 50% do pai, 50% da mãe. Mas não foi uma vaca só. Tem várias vacas. Então, isso se dilui. Eu não posso atribuir a uma vaca o efeito de todos os bezerros. Então, se eu tenho bezerros naquele ambiente que se portaram de forma diferente, com o mesmo manejo, mesma situação, mesma condição, e há diferença, então essa diferença só pode ter vindo de onde? Da genética daquele touro. O touro 1 tem um potencial para imprimir isso mais que o touro 2. Porque as condições são as mesmas. E essa é uma variação de ordem genética. Essa variação, esse maior desempenho de peso. O restante disso é de ordem ambiental, que o ambiente propiciou. Nós vamos ver isso mais para frente como cálculos aí, com maneira mais detalhada e esmiuçada e calculada, beleza? Deixa eu ver aqui se melhora isso. Não melhora. Então tá. Então a heredabilidade ela expressa a relação entre a variância genotípica, qual que é a relação em percentual, né? A variância de ordem genética, ou seja, genotípica, e a variância de ordem fenotípica, o que o animal apresentou, tá? Ou a correspondência entre o fenótipo e o genótipo, o que ele apresentou e o que de verdade é de ordem genética. Não, ele mostrou esse ganho de peso aqui, mas como é que estava a alimentação? Né? Se eu pusesse aí, ou então eu estou comparando animais diferentes, por exemplo, animais diferentes, vamos considerar touros aqui, animais diferentes no coxo. Mesma idade, tem que ser contemporâneos, tá, gente? Mesmo sexo, mesma idade, mesma raça, nascidos muito próximos, idade muito parecida, e mesmo manejo. Os que desempenharem mais, esse de maior desempenho, naturalmente, se o resto é tudo igual, ou muito parecido, a responsabilidade é a genética e não o ambiente. Tá? Essa diferença a mais da média. Tá? E o restante é ambiental. Então eu avalio o que ele expressou fenotipicamente em relação... E para tentar retirar, descobrir e identificar o que é genético. É mais ou menos isso, o melhoramento se resume a isso, tá? Quando você faz testes, e aí você seleciona os que você quer ou faz cruzamento. A heredabilidade tem um papel de previsão, né? Predição, tem um papel preditivo. E ela vai expressar a confiança no valor fenotípico, do valor fenotípico como um guia para o valor genético. Por exemplo, eu vou escolher os animais pelo fenótipo, pelo que eles apresentaram. Beleza? Exemplo aí bem clássico. Foi bom o Ricardo, né, que falou sobre a vaca, me perdão do nome. Como o Ricardo falou aí, bem claro. Então, assim, o Ricardo confiou, ou o pai dele confiou, no fenótipo da vaca. Que a produção de leite também é fenótipo, é o que ele expressou, né? Não, se a vaca produz, eu vou trabalhar com ela e estou confiando que vai produzir uma filha boa. Só que, nesse caso, não aconteceu. Né? A heredabilidade não ocorreu, ou foi muito baixa, tá? Então, assim,
a confiança no valor fenotípico que o cavaco apresentou não serviu como guia para o valor genético, tá? Então, a definição da heredabilidade ela tem esse papel preditivo porque ela expressa essa confiança. Quando a heredabilidade é alta, né? De quanto que o fenótipo, de quanto que o valor fenotípico pode servir como guia para o valor genético. Ou também ela pode servir como um grau de correspondência entre o valor fenotípico e o valor genético. Qual é a correspondência? A correspondência é de 50%. A correspondência é de 60%, é de 80%. Eu tenho uma herdabilidade de 80%. Quando a herdabilidade é de 100%, o efeito ambiental é zero. Quer um exemplo? As características qualitativas todas se aproximam disso. Alguém que mexe com animais aí, né? Ou mesmo, até para quem não mexe com animais, quem não tem essa experiência. Qual a probabilidade? Assim, primeira pergunta. Pode parecer besteira, mas vou perguntar, tá? Todo mundo aqui, alguém aí não sabe qual é a cor? São duas cores, tá? Mas a mais conhecida, qual é a cor mais conhecida da pelagem do gado holandês? Alguém aí não sabe? Se não soubesse, pronuncie. Creio que todo mundo sabe, né? Ninguém se pronunciou. O holandês é malhado e o padrão é o mais comum holandês preto e branco, mas há holandês vermelho e branco, a raça holandesa que a gente chama, né? Os americanos chamam de Holstein. O resto do mundo chama de Holstein. E a gente chama de holandês preto e branco. Não sei os argentinos como é que chamam, os povos aqui da América do Sul. Mas no Brasil, holandês preto e branco, holandês vermelho e branco. Aí eu pergunto agora, José, qual a probabilidade de um touro holandês cobrir uma vaca holandesa e produzir um bezerro vermelho da cor do Red Angus? Como que é de novo? Repetir a pergunta. Qual a probabilidade de um touro holandês cobrir uma vaca holandesa e produzir uma cria de pelagem vermelha? Se os dois são malhados, então eles vão puxar as características para eles, não vão? Qual a probabilidade? Você acha que é a probabilidade? Há, não há? Qual que é? Que você ajustaria como probabilidade? Eu acredito Então, assim, que não. é zero, né? Zero. A herdabilidade aí, para esse caractere, é 100%. Não, 100%. Zero. Não, a herdabilidade para o caractere da pelagem do animal é 100%. Ou seja, vai ser malhado. Entendeu? 100%. Ah, tá. Vai puxar Os as características dos pais deles, mais então. malhados, Uhum. mais brancos, menos Isso. branco, mais preto, beleza. Mas vai ser malhado, tá? Pode nascer quase todo branco, Ah, tá. Uhum. mas algum local vai ter pinta malhada. Pode acontecer. O gado canadense é quase todo branco, até por uma questão da adaptação ao clima, né? Que ele é muito frio e neve e tal e tal. E o animal branco é melhor. Que ele é melhor do que o animal. Para essa situação, geralmente os animais natureza, você percebe que os animais se adaptam ficando branco quando neva, né? A raposa faz isso, a lebre faz isso, enfim. Mas o que não serve para nós, nesse gado canadense não dá certo para nós aqui, porque ele tem a pele branca, ela sofre muito com essa nossa insolação aqui. Mas enfim, então a herdabilidade para a pelagem, ela é praticamente 100%. Com exceção das dominâncias, que é o negócio todo, mas não tem muita variação, tá? É sim ou não. A herdabilidade para as características qualitativas, como eu comentei, né? Para os caracteres quantitativos, que são de produção, aí já é muito variável. A herdabilidade é baixa, o grande pepino do melhoramento é isso. Aquilo que você quer trabalhar, que você quer alterar, é difícil de ser alterado. Porque numa herdabilidade baixa, a tendência de o indivíduo desenvolver aquela característica é baixa, né? Aproximar daquilo. Então vai ter um percentual baixo disso.
E esse percentual não é no número de indivíduos que nasceram com aquela característica, e sim na quantidade da característica dentro do indivíduo, tá? Então, é isso, as características qualitativas quase sempre estão perto dos 100%, e as quantitativas quase sempre estão muito baixas, tá? A herdabilidade também pode ser considerada, pode ser entendida como o grau de semelhança entre a progênie, ou seja, os filhos e os seus pais, para uma dada característica específica. Vamos pensar em produção de leite, né? Leite. A herdabilidade para leite é o grau de semelhança que tem entre o leite produzido pelos filhos, não na cor do leite, nada, mas na capacidade produtiva de leite dos filhos e a capacidade produtiva de leite dos pais. Tá um pouquinho. Deixa eu corrigir isso aqui que está fora de posição, tá? É aqui. Inclusive, eu nem gosto desse troço ficar aparecendo, que atrapalha um pouco a gente, né? Vou aproveitar que já fechei mesmo. E deixar assim que a gente vai vendo por partes, não fica poluindo a... Então tá, o cálculo da forma da herdabilidade é esse aqui, ó. H ao quadrado é igual. Essa coisinha aí, deixa eu ver se eu acho uma ponta. O apontador não tá aparecendo, não tem como eu pegar aqui embaixo, tá? Sumiu aqui, não consigo pegar o apontador. Mas essa bolinha com esse tracinho aqui é a letra grega sigma. Remontem lá a estatística e vocês vão se lembrar disso, tá? Então esse sigmazinho aí significa variância, né? Lembra lá de variância, cálculo da variância na estatística, né? Desvio padrão, aquelas coisas lá, tá? Nós vamos rever isso aqui de novo. Então o sigma ao quadrado A é a variância que às vezes pode aparecer em português, tá? Em inglês, tá? Mas aqui eu coloquei em português. Ao inicial em português. Então, o sigma A em cima aí é a variância ambiental. Qual que é o valor da variância ambiental? Tá. Quanto foi a variância aí de peso, né? Que eu encontrei. Depois nós vamos fazer isso aí tudo, tá? Opa. Espera um pouquinho. Bagunçou o negócio aqui. Espera um pouquinho, gente. Eu fui passar a mão no touchpad aqui, bagunçou tudo. Caiu água aqui, eu fui passar a mão e bagunçou o negócio. Mas tá aqui. Então, calculei e encontrei lá aquele valor da variância ambiental, através dos cálculos estatísticos, tá? Aquelas cálculos que já fizeram, vamos refazer aqui, vamos fazer exercício aí. E eu dividindo isso pela variância fenotípica, tá? A ambiental, a variância aditiva, tá? Falei ambiental, mas é aditiva. É genética aditiva, aquela que vai se somando com as gerações, né? Dividido pela fenotípica, esse é o símbolo da herdabilidade. E eu chego no valor. E esse valor ele vai dar sempre abaixo de 1. Ou 1 no máximo, né? Quando é 1 é 100%. Então 0,3 significa 30%, 0,4, 40%, assim por diante, tá? Então vai dar esse valor aqui, quase sempre ele é menor que esse daqui, tá? E depois nós vamos ver como é que calcula isso aí. Pessoal, já vamos pegando, tendo contato com a fórmula aí. Onde esse H2 é a estimativa do coeficiente de herdabilidade, o sigma ao quadrado A é a estimativa da variância genética aditiva, corrigindo o que eu falei no começo que era ambiental, mas é aditiva, tá? Então a variância genética é genética, mas a parte aditiva dela. E o sigma ao quadrado P é a estimativa da variância fenotípica, porque em inglês escreve-se fenótipo com P, então você nunca vai encontrar aí em nenhum livro de melhoramento a variância fenotípica escrita com F, né? A gente acaba tendo que seguir o inglês. Então, já se familiarizem aí que fenótipo em inglês escreve-se com PH, phenotype, e aí por isso o P. E o A de aditivo, né? Então a variância aditiva sobre a variância fenotípica.
Os níveis de herdabilidade que podem existir, tá, gente? Isso, a herdabilidade ela não é fixa, tá? Vamos supor que você trabalhou, um grupo de pesquisa aí da Embrapa trabalhou avaliando o peso, vou usar sempre o mesmo exemplo, tá? O peso a desmama de bezerros, mas poderia ser peso a nascer, poderia ser velocidade de crescimento, poderia ser deposição de gordura, poderia ser comportamento, poderia ser trocentas coisas, tá? Numa pesquisa. Trabalhou avaliando isso e chegou a uma conclusão de uma herdabilidade para aquele caractere, um específico. Ah, não, então beleza, é permanente isso aí. Não. Aquele grupo de animais que eles trabalharam deram esse resultado. Se você fizer outra pesquisa, vai dar outro resultado. Muito diferente daquele? Não. Tá? Mas pode dar diferente. Então a gente classifica a herdabilidade em alta, baixa e moderada, tá? E essa própria classificação em alta, baixa e moderada, ela pode variar de autor para autor, tá? Eu posso dizer que é moderada aqui, alguém pode dizer que é alto, tá? Mas, via de regra, a gente considera o seguinte: se o valor, o resultado daquela divisão lá der menos que 0,1, é de baixa herdabilidade. Inclusive, tem escalas com mais de 3 classes, né? Não é só média, alta e baixa. Tem. Como é que é? Aqui acho que está assim, deixa eu ver. Tá, então aqui, ó, moderada, de 0,1 a 0,30, e pode ter, acho que, 4 escalas. De baixa, muito baixa, moderada alta e alta. Tem essas 5 classes, tá? Então, ó, de 0, essa já é com mais classe. De 0,1, baixa. 0,1 a 0,30, moderada. 0,30, alta. A partir de 0,30. Mas tem alguns autores que colocam como alta a partir de 0,50. 0,5, tá? Beleza? Outro conceito aqui. Não se preocupe que nós vamos trabalhar com rentabilidade mais para frente. Vocês vão conseguir consolidar mais esses conhecimentos, com certeza. Não se encerra aqui. Aqui é só uma visão conceitual das definições de herdabilidade e como se calcula e tal. Inclusive esses níveis são situações que não são para serem decoradas, e sim para terem uma noção. O autor que eu peguei, acabei não colocando o autor aqui, coloca dessa maneira, mas tem autores que põem diferente, tá? Até se nós formos entrar na internet, vamos ver aqui, ó. Quer ver, ó? Vamos tentar encontrar aqui. Com certeza vou encontrar autores que colocam coisas diferentes. Níveis de herdabilidade. Coeficiente de herdabilidade? Não, não é coeficiente. Deixa eu ver aqui, não é coeficiente que eu quero. Não, aqui é um trabalho de pesquisa, né? Alta. Botar assim, quem sabe aparece média e baixa. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui se vai ter alguma coisa. Não, não tem. Não tem, mas o fato é que tem autores que colocam isso de forma diferente. Aqui uma questãozinha de disciplina de melhoramento, provavelmente, né? Aqui é melhoramento. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se vai ter informação aqui. Que já provavelmente uma aula de algum professor de alguma faculdade dessas aí. Não, também não vai ter o que eu quero, tá? Mas beleza. Eu estou tentando encontrar aqui essas escalas, né? Acho que vamos botar escalas. Se vai dar certo. Se não der, eu abandono e a gente volta para a aula. Quer dizer, aqui também é aula, né? Baixa, tá? Média. Não, mas não vai ter. Quando a herdabilidade é alta. Aqui, ó. Aqui, para esse autor, para quem escreveu isso aqui, moderado entre 20 e 40, alto maior ou igual a 40. Já variou um pouquinho, né? E abaixo de 20, provavelmente baixas, né? Então, não sei se esse quadro vai ter essa informação. Não, não tem. Tem só os níveis de herdabilidade aqui, ó.
0,14, 0,29, 0,16, 0,15, enfim. Nas pesquisas aparece isso, tá? Então, quem quiser pesquisar mais na internet aí, ó, tem algumas coisinhas aí que, ó, talvez de uma forma como é que eu posso dizer? De uma maneira, de outra forma que melhora a compreensão. Né? Aqui, inclusive, nesse caso, até a fala de cor de pelagem, né? No caso da cor da pelagem, a influência ambiental é zero, né? Será que, voltando àquela questão do bezerro holandês lá, se a vaca parir esse bezerro no Paraná, que é frio, ele vai ser malhado. Se ela parir em São Paulo, vai ser malhado. Se ela parir ele em Goiás, vai ser malhado. Se ela parir ele nos Estados Unidos, vai ser malhado. Se ela parir na Europa, vai ser malhado. Qual a influência? Se ela comer mais, estiver bem nutrida, vai ser malhado. Se estiver mal nutrida, vai ser malhado. Se ela tiver, enfim, qual a influência do ambiente nessa característica? Nenhuma. Né? A variância ambiental é zero. Não tem variância de ordem ambiental nesse caso da cor da pelagem. Mas nas características quantitativas, que é o que me interessa, né? Velocidade de crescimento, ganho de peso, alto tamanho, produção, produtividade, essas características elas são as de interesse nosso, né? Elas sofrem influência ambiental, tá? Vamos falar agora aqui de uma coisa que fala muito quando se vê leilões, quando se vê aí trabalhos quando vem falar sobre melhoramento genético, o animal de alto valor genético, o animal de alto valor genético, alto valor genético. O que é valor genético? É o mesmo que valor seletivo, é o mesmo que valor reprodutivo, tá? É um valor igual a 2 vezes o desvio da média da progênie em relação à média das populações, que é a DEP. Mas que complicação é essa? 2 vezes o desvio da média, a gente calcula o desvio. Não sei se vocês lembram como é que calcula desvio mais, né? Mas vão rever isso aí. Desvio é a diferença entre valores. Eu calculo a média. E qual a diferença a média de 10 valores, tá? 10 valores. Qual que é a média? A média é tanto. Essa média em relação ao primeiro valor, qual que é a diferença? É maior ou menor? Se ela for menor, houve um desvio para a esquerda. Vamos dizer assim, negativo. Se ela for maior, houve um desvio para a direita. E convencionou-se dizer que para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Na escala numérica é assim, né? Tem nada a ver com partido político, não, tá? Com política, não. Política, o conceito é totalmente diferente. Então é isso, ó, o valor igual a 2 vezes o desvio da média da progênie em relação à média das populações. E isso é a DEP. Que a gente viu lá, a diferença espera de progênie, né? Então eu tenho a média, tenho o resultado dos produtos, calculo a média dos produtos e o primeiro produto lá, tem 1000 produtos. Primeiro, qual que é a diferença dele em relação à média? Tanto. Ele está para baixo ou está para cima? Né? Aí o resultado dessa definição. Isso dá produto e depois eu calculo esse em relação à média da população. Né? Isso é a DEP. Só que para isso, gente, já volto a dizer, não dá para fazer em poucos indivíduos. Aí você tem que ser muito indivíduo, tá? Porque quanto mais indivíduo você faz, mais confiável é o resultado, tá? Isso tudo a gente vai calcular depois e só voltem nos conceitos, releiam se não entender, fala, eu não entendi tal conceito e tal, para a gente refazer, tá? Olha só, o valor genético, o valor seletivo, o valor reprodutivo é simbolizado pela letra A. Então, no cálculo eu posso dizer que A é igual a 2 vezes a média da progênie menos a média da população, que é o desvio, né? O que é desvio? A diferença da média para um valor. Então, qual que é a média da progênie? Tal. Qual que é a média da população? A população seria o quê? Seria um rebanho, né? Eu tenho um rebanho lá com tal valor para tal característica, beleza? Aí eu coloquei um touro nesse rebanho. O resultado desses produtos foi diferente. A média desses produtos foi superior à média daquele rebanho, que é a população, o objeto do meu estudo aqui. Então, essa diferença vezes 2 é o valor genético. Por que vezes 2? Porque é o seguinte, esse touro transmitiu aquilo lá, mas quando ele vai reproduzir, só metade daquela carga ela é devida
ao touro. A outra metade é a vaca. Então, esse valor genético ele acaba sendo 2 vezes essa diferença, tá? Então, é bem simples. É só multiplicar 2 vezes a diferença entre as duas médias, que é o que está descrito aqui, ó. Vou igualar 2 vezes o desvio, ou seja, a diferença, né, a diferença de um valor para o outro, desvio da média da progênie em relação à média da população. Para quanto a média da progênie desviou em relação à média da população? Desviou para mais ou desviou para menos? Se for negativo, então o touro tem um valor genético negativo para aquela característica. Despreza ele. A menos que essa característica seja interessante, né? Por exemplo, algumas DEPs, elas podem ser negativas e não é ruim. Gravem isso. Nem sempre uma DEP tem que ser positiva. Vamos pensar em temperamento. Eu quero um temperamento, uma DEP de temperamento positivo ou negativo? Eu quero negativa. Porque touros com DEP, não. Qual que é o valor? Se eu criei um valor de escala, geralmente, qual o grau de agressividade? Entre 5 graus. Vamos botar 5 escalas, tá? Porque você não pode medir isso, mas você cria escala. Aí você vai avaliar. Se eu avaliar uma coisa, se você avaliar outra, então você cria um padrão para poder avaliar aquilo ali. Ou então 3 escalas. Não, o animal é calmo, é manso, é mais ou menos ou é bravo. Beleza? Eu acho que você é compreendido. Se alguém não compreendeu, me fala. Aí eu vou lá, boto o gado no tronco, um por um, e vou avaliando. Não, aí aqui, boto um xizinho. Não, ele é tranquilo. Não, ele é mais ou menos. Aí o outro, não, o outro é agressivo. E vou indo. E aí eu tenho um valor mais ou menos lá nessa população, a maioria é agressiva. Então eu tenho uma realidade de agressivo. Se eu coloquei um touro, estou tendo agressividade, mas essas análises são bem complicadas de se fazer, tá, gente? Porque é muito subjetivo, você não consegue medir. Então o que eu acho manso, às vezes o outro não acha, e assim por diante. Até um exemplo infeliz que eu estou usando, porque é melhor eu usar um exemplo de que a gente possa medir, palpável, numérico, né? Como, por exemplo, sei lá, vamos botar aí uma coisa mais clara, espessura de gordura sobre a coluna dorsal, né, na área de olho de lombo, que é sobre o contrafilé do animal, medida por ultrassom, tá? É uma coisa mais clara. Não, aqui eu tenho, na média, deu tantos milímetros dos indivíduos. Passei 100 animais no tronco lá, fiz ultrassom em 100, deu X milímetros. Aí eu coloco um touro, e esse touro elevou esse valor. E os filhos dele, a progênie, a média da progênie deu maior em relação à média da população, que era o rebanho como um todo. O rebanho como um todo, que eu ia botar esse touro, expressa isso. Os filhos do touro expressam outra coisa. Tá? E aí eu tenho esse resultado. Né? Filhos do rebanho normal, que eu não botei esse touro, e esse touro que é o diferencial. Ele é o que está sendo testado. Ao mesmo tempo, essa é a mesma idade dos animais. Tá? Volto a dizer, sempre em grupos contemporâneos. Não se faz experimento de genética para testar desempenho em grupos de idade diferente, de nascimento diferente, de ambiente diferente, porque daí eu não estou eliminando o fator ambiental aí nessa situação, tá? E raça é um fator de ambiental, né? Não, é um fator genético, na verdade, mas então aí a alteração não é devido àquele potencial daquele animal, e sim o potencial daquela raça, tá? Uma raça tem mais habilidade para uma coisa do que para outra. Então, sempre animais contemporâneos, mesma idade, mesma condição, não se testa diferente, tá? E aí a diferença disso, vezes 2, é o potencial que esse touro tem de transmitir esse caractere, certo? Vezes 2 porque, como eu disse, quando ele libera o espermatozoide, ele divide, né, esse 2 por essa razão. Mas depois não vamos fazer mais cálculo, vocês vão ver, tá? Exemplo. Em um rebanho de ovinos, vamos fazer um exemplo que não é muito comum, ninguém aqui, acho que tenho quase certeza que ninguém nunca viu uma exploração de ovino para produção de lã. Eu, ao vivo, nunca vi. Já vi tosquiar, mas nunca vi exploração para lã, tá? Que é muito comum no Rio Grande do Sul. Então você explora ovinos para produção de lã, você nem mata os carneiros, né? Você deixa carneiro velho, castrado às vezes, para produzir lã. Porque a lã dá uns trocos e tal, né? E tem muita produção. Hoje caiu um pouco porque entrou muita produção de fio sintético no mercado, né? Fio a partir
derivado de petróleo. Mas no passado era muita roupa feita de lã. Mas enfim, um rebanho ovino com produção de média de lã de 3 quilos, tá? E aí os filhos, o rebanho tem essa média. Os filhos de um reprodutor específico que foi posto lá dentro desse rebanho tem uma característica igual a 3,2, tá? Então, como é que é o valor genético desse carneiro, desse reprodutor? É 3,2 menos 3 vezes 2. 3,2 menos 3 vai dar 0,2, vezes 2 é 0,4, certo? Ou então A é igual a 2 vezes 3,2. E aí, quando eu jogo isso na diferença dos 3 que era do animal, eu vou ter um valor genético de 3,4. Porque 3 era o que o rebanho produzia. Beleza? O rebanho produzia 3. O carneiro, na verdade, ele levou em 0,4. Porque ele tem potencial para fazer isso, visto que ele só metade da genética dos produtos da progenie dele, só metade da genética é advinda dele, a outra metade é da mãe. Então ele tem um potencial igual a 2 vezes aquilo que apareceu. Não sei se vocês conseguiram ser claro para vocês, tá? E vai dar esse valor genético de 3,4. Fechado? Depois nós vamos fazer uns cálculos de valor genético aí. Vou dar os dados. Ó, calcula isso aqui, calcula isso aqui. Fechou? Nós voltamos em aula a fazer isso em sala. Se não... Oi. Professor, como é que é? Repete de novo aí para nós, fazendo um favor aí. O exemplo? Beleza. Isso. Um rebanho de ovinos para produção de lã, tá? Beleza? A média desse rebanho é o quê? 3 quilos por animal por tosquia. Até aí, beleza? 3 quilos de lã. Fechado? Sim. Uhum. Aí, os filhos de um determinado reprodutor, quando eu separo os filhos dele, tá lá o rebanho. O reprodutor tá lá. Tem filhos dele, tem filhos que não são dele. A média do rebanho é 3 quilos. Quando eu separo só os filhos daquele reprodutor, a média é 3,2. Compreendido aí? Eles são melhores. Sim. Para a produção de lã. Para esse caractere. Para eu calcular o valor genético, eu faço a subtração dos 3,2 dos filhos dele, menos o 3 da média da população ou do rebanho. Né? A população aqui é o rebanho que eu estou trabalhando. E multiplico por 2. 3,2 menos 3 dá o quê? 0,2, beleza? Tá? Isso vai dar, vezes 2 vai dar 0,4. Certo? E aí, ou eu posso fazer também essa média, multiplicar o 3,2 vezes 2, subtrair de 3, que é o 3 era o que a população dava, e eu chego ao valor de 3,4. Por quê? O valor genético, o valor reprodutivo, o valor seletivo desse carneiro vai ser igual ao dobro do que apareceu. Porque o que apareceu, você concorda comigo que o que apareceu nos filhos dele é só metade da informação dele? Você concorda comigo que você tem metade da característica do seu pai? A outra metade da sua mãe? Então, você concorda comigo que o seu pai tem o potencial para imprimir... Estou usando você como... Eu espero que não seja ofensivo, tá, gente? Para imprimir alguma característica sua, o dobro desse potencial? Porque só metade da característica do seu pai veio para você? Ficou claro ou não? Ou piorou? Só metade da carga genética sua é do seu pai, beleza? Concorda comigo, né? Uhum. Fechado? Então, seu pai tem o dobro desse potencial. Sim. Não é isso? Então, por isso multiplica por 2. Uhum. Então, o valor genético, o valor seletivo do animal é igual a 3,4. Por quê? Porque ele consegue agregar, na verdade, a média dos 3, ele consegue agregar 400 gramas. Certo? Então, o valor, na verdade, o valor genético dele é 0,4, desculpa. Aí, a população que ele vai imprimir, ele tem potencial para ir, se
o valor genético dele é 3,4, só que ele só vai passar metade disso. É 0,4, desculpa. Só que ele só vai passar metade disso. Certo? Então, por que eu falei da DEP lá? Ó? A DEP é metade do valor genético. Tá? Certo? A DEP ela vai ser metade do valor genético, porque é o que ele vai efetivamente aparecer, né? É o que efetivamente vai surgir. Então, por isso aqui a DEP para essa produção de lã aqui seria qual? 0,2. É o que se espera que a população, os filhos desse carneiro, vão ser diferentes em relação ao restante do rebanho onde esse carneiro foi testado, onde ele trabalhou, onde ele atuou, tá? Isso é a DEP. DEP de mais 10 quilos para peso de mama. Quer ver? Deixa eu abrir aqui um catálogo para vocês. Não sei se eu tenho catálogo aqui na... Se eu tenho catálogo aqui na... livros, mensagens, endereços, artigos, textos, vídeos. Eu tinha uns catálogos aqui. Deixa eu ver se eu acho algum, tá? Listagem, heterose. Boletim. Vídeos, textos, relação de exercícios, livros. Imagem, estatística, endereço. Não, não tem. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tinha alguns salvos. Até achei que eu tinha. Deixa eu ver aqui na internet. Corte Zebu. O problema desse catálogo é que eles são muito pesados, tá, gente? Vamos ver se abrir online rapidinho. Leite europeu, corte europeu. Vamos pegar o corte Zebu mesmo. Leite europeu, cadê o... Edição digital, PDF, baixa resolução, digital, vamos ver aqui. Nós vamos trabalhar com isso depois, tá? Não vou abrir para vocês interpretar em catálogo aqui, tá? Aqui tem os touros. Vamos chegar aqui. Tá. O duro é que está muito pequeno. Deixa eu ver aqui se eu consigo jogar isso para maior. Só que perde qualidade, né? Aqui, ó, DEP, acurácia e o DECA. Mas o problema é que está muito ruim, não dá pra gente ler, cara, os números, os valores, né? Eu tinha um catálogo aqui, cara, deixa eu ver se eu acho. Deixa eu botar na busca, catálogo. Leite nacional, tá? Corte europeu, beleza, tem PDF, tá mais fácil. Vamos lá. Eu acho que não vamos conseguir ver melhor. Corte europeu. Vou pegar corte Zebu, né? Pera um pouquinho, acho que eu tenho corte Zebu aqui. Leite europeu, corte Zebu. Que é uma coisa mais familiarizada. Nossa realidade, Nelore, Guzerá, Gi não, mas Gi é mais para leite. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos ver se dá para ampliar isso aqui. Espero que melhore a resolução. Melhorar. Vamos botar aqui 200, 300. Olha aqui. Esse touro. Que touro? Nem sei como é. Cadê o... não, aqui é exemplo só, tá? Para definir como é que as coisas são calculadas, tá? DEP. Diferença para nascer. Para peso ao nascer, peso de desmama, peso ao ano, peso ao sobreano. Esse PM não sei o que vai significar, vamos ver se tem legenda aqui, não tem legenda. E assim por diante, tá? Aí tem outros caracteres aqui e tal. Então você tem, para alguns caracteres, a DEP é interessante que ela seja positiva. E aí aqui você tem 3 sumários, tá? Aqui é um programa de melhoramento que fez análise e tem um resultado. Aqui é outro programa de melhoramento que fez análise e tem outro resultado, que não é igual, pode não ser igual. E aqui você tem um outro programa de melhoramento que tem outro resultado. Só que aqui os valores não são os mesmos. Aí não é peso ao nascer como aqui, não é peso a desmama, não é taxa média de desempenho.
São diferentes, tá? Mas vamos por esse sumário aqui, que é o da ABCZ e da Embrapa, que é o PMGZ. Nós vamos ver sobre o programa de melhoramento, é o PMGZ. Então, olha só, ele apresenta um peso a desmama, uma DEP de peso a desmama de 7,24. Quer dizer o seguinte, na média, o peso a desmama desse indivíduo, dos filhos dele, vão ser, em média, 7,24 mais pesados do que os filhos de outros, ou os filhos de outros, os touros não, os filhos daquele rebanho dos rebanhos onde ele foi testado, tá? Dos rebanhos que ele foi colocado, os filhos dele foram mais pesados que o restante dos animais, dos filhos daquele rebanho que não foi, que já vinha acontecendo, um rebanho com touro comum lá, os filhos foram 7,24 quilos mais pesados do que a média dos animais, tá? E assim por diante. Aí, e qual a confiabilidade disso acontecer? A acurácia, a ACC aqui, 82%, tá? Para peso ao ano, foi quase 13 quilos mais pesado, com a confiabilidade de 77%, tá? E assim por diante, tá? Esse aqui é só um exemplo. Vamos ver aqui agora um outro touro. Um touro mesmo, né? Posso passar mais rápido aqui. Já são touros, ó. Vou botar 400%, vamos ver se vai dar, se dá uma visibilidade boa dos valores, né? Ficou melhor. Esse aqui, ó, peso de desmama, né? 10,28, peso ao ano, 17,51, peso sobre ano, 22,95. Aqui eu não sei o que significa esse PM, tem que olhar o que significa essa sigla aqui, tá? Taxa média, aqui também não sei. Esse stayability, a habilidade do animal. Depois eu explico sobre isso aqui na frente, tá? De permanecer no rebanho, tá? É um signo em inglês para stayability. Aqui é perímetro escrotal há 1 ano, perímetro escrotal aos 450 dias de idade e tal. E adepto para isso, né? O quanto ele aumenta. E assim por diante, tá? Depois nós vamos estudar mais coisas aqui. Eu não vou adiantar as questões desses sumários, porque senão causa uma confusão aí, uma mistura de muita informação. Já é bastante informação que vocês não tinham contato, então vamos aí aos poucos, vamos fazer igual o Jack Estripador. Vamos por partes, né? Então, no caso aqui, só voltando, aproveitando o embalo, se a DEP é essa, o valor genético é o dobro disso aqui. Beleza? Então, se a DEP é esse valor, é o que imprime os filhos, o valor genético é o dobro desse valor, ó, certo? Aqui, ó, 2 vezes a DEP. 2 vezes essa diferença da população, esse desvio. Beleza? Então, assim, significa dizer que, se eu fosse olhar aqui, ó, uma pergunta, se eu fizer essa pergunta para vocês. É possível saber, não é possível saber, mas é possível saber qual a diferença de peso entre os filhos desse touro para peso de desmama e a média dos filhos dele e a média dos filhos do rebanho. Qual a diferença? Quantos quilos era? Se a DEP é essa aqui, qual que era a diferença? Vocês conseguem? Não. No caso seria a metade? Isso ele foi superior. Os filhos foram superiores 10,28 quilos no peso de desmama, em relação aos animais dos rebanhos que ele foi testado. Eu não sei em quantos rebanhos que ele foi testado. Provavelmente ele foi testado em poucos rebanhos. Olha a acurácia aqui, ó. Olha a confiabilidade, 31%. É baixa, né? Né? Acurácia baixa. Vamos ver o touro aqui. 29%. Vamos ver o touro. Opa, 69%. Só que tem um detalhe. Ele foi negativo, ó. E eu pergunto, aqui é peso a nascer, tá? Não é peso de desmama. Essa DEP para peso a nascer negativa seria ruim? Aqui é peso a nascer, tá? 300 gramas mais leve. É ruim? Acho que não. É bom?
Eu acho que no caso, como foi um pouco menor, né? Evitaria, por exemplo, o risco do bezerro enroscar, seria menor esse risco. Então Correto, poderia ser uma correto. coisa Ela só não positiva pode ser nesse muito ponto de alta, né? vista. Senão começa a transformar os bezerros nos ratos. Mas aqui é interessante. E é um touro. Depois, esse aqui já estou adiantando lá na frente, tá, gente? Quando eu escolher touro em catálogo. Já é um touro que eu escolheria se eu tenho um problema com bezerro grande. Beleza? Não deixando de lado os outros valores. Porque aqui, esse touro, ele tem um peso de desmama bem inferior a esse touro aqui. 12,54, que é o que interessa, né? 5,79. Só que a confiabilidade desse touro para essa característica é baixa. Então, como é que faz? Trocar o certo pelo duvidoso? A confiabilidade desse touro, nesse caractere, é alta. 67%. Estão me entendendo? Isso aqui é um assunto lá da frente, mas já estou, como abri o catálogo, eu já estou explicando, né? Então, assim, esse touro, ele é mais confiável os resultados, mas os resultados são menores. Esse touro, os resultados que nos interessam são maiores, ele aumenta um pouco o peso do bezerro nascer, mas não é muita coisa, mas não é muito confiável os resultados. Isso acontece com touros novos, né? Touros mais jovens. É comum acontecer isso, porque esse touro aqui, por exemplo, nasceu em 2017, ó. E esse sumário, esse touro devia ter 2 anos e pouquinho quando foi feito isso aqui. Não deu tempo testar esse touro. Vamos ver a data desse sumário, se tem data aqui. Então é touro novinho, isso gera um problema. Quer ver? 2021 é o sumário do ano passado. Então, 2017 para 2021, esse touro tinha 4 anos. Ele começa a doar sêmen aí, às vezes com 3 anos, não muito antes que isso, para não desgastar o touro, para central. Aí eu vou colocar esse touro para usar o sêmen dele para produzir os bezerros, para fazer os testes e ver o resultado que vai dar. Isso vai demorar, né? Então eu tenho poucos resultados. Por isso a confiabilidade é baixa. Só aproveitando que estamos no catálogo aqui, vamos tentar ver se eu encontro um touro aqui, vou botar menor para andar mais rápido, um touro aqui mais velho. O duro é ver a idade do touro com esse troço pequeno, é complicado, né? Tem que aumentar mesmo, não tem boca não. 2015, ó. Um touro de 2015. Por isso a confiabilidade desse touro. 85% e tal. É aquele primeiro exemplo, né? Confiabilidade bem alta, né? Eu tenho 85% de esperança, 82 aqui, 77 aqui, de que vai acontecer realmente isso. Eu tenho 77% de chance de acontecer realmente isso, tá? Vamos passando aqui, vamos ver se a gente vê touros aí mais em vez de descer, tá indo pro lado. Touros mais 2 anos e 2 anos e 1 mês, ó. Não, aqui é o peso. Ó, 2 anos e 1 mês. 2018, um touro um pouco mais velho, provavelmente vai ter maior confiabilidade. Não tem. Baixa também, tá? Só que eu não consigo baixar isso mais rápido. Aqui. Olha só. Olha que confiabilidade. Os resultados são baixos, não são tão bons, mas altamente confiáveis. Deve ser um touro velho, 2013. Então, um touro que já está aí em 2021, estava com 8 anos. Já deu tempo de ter um monte de filhos testados, tá? Então, aqui, ó, a confiabilidade desse resultado, a acurácia, 96%, 96%, 95%, 96%, tá? 74%, certo? Peso a nascer, peso a desmama, peso ao ano, peso sobre ano. Esse PM eu tenho que olhar aqui, abrir sobre o que significa essa sigla aqui, que eu não sei, tá? É uma coisa da... Cada programa, programa genético tem... Esse GenePlus tem esse é o PMGZ, Programa de Melhoramento do Gado Zebu, e esse é o GenePlus, tá? Esse é feito para BCZ e Embrapa, esse é feito nem sei por quem, tá? E aí você tem outros valores aqui, ó, peso ao nascer, peso a 120 dias, TMD eu não sei o que é, peso de desmama, peso sobre ano, ganho de peso diário, e assim por diante, tá? Mas também um touro mais velho com maior confiabilidade. Mas fica tranquilo, nós vamos debruçar muito sobre sumários aí, espero que dê tempo de fazer isso, porque
A disciplina tem muito conteúdo, eu espero que a gente chegue nessa parte e consiga trabalhar bem com isso, tá? Mas vamos lá. Aí o valor, vamos para concluir agora, faltam 5 minutos. A gente viu o seu valor genotípico, né? Ou o valor reprodutivo, ou o valor, o que mais que é? Também seletivo. Valor genético, seletivo. Agora, valor fenotípico é o que o animal apresenta. É o que você olha, é o que você vê para determinada característica. E ele é fruto, como a gente viu lá, uma máxima no melhoramento genético, uma máxima genética. Fenótipo é igual a genótipo mais ambiente. Ou, o que o animal mostra, o que ele demonstra é igual a carga genética, o potencial que ele tem para fazer aquilo, mais as condições que ele recebeu para fazer aquilo. Então não adianta eu pegar um animal de alto potencial genético e querer que ele produza sem dar as condições que ele precisa. Né? Então isso é uma máxima. Fenótipo é igual a genótipo mais ambiente. Né? Mais uma coisinha, isso aí é ensinado lá no técnico, para quem fez curso técnico, se alguém fez curso técnico aí, isso é no curso técnico. Mas no melhoramento vamos estender um pouquinho mais. Fenótipo é igual a genótipo mais ambiente mais os efeitos ambientais sobre esse indivíduo. Então, por isso, na definição aqui de valor fenotípico, a gente coloca aqui, valor fenotípico é igual a valor genotípico mais o valor do desvio ambiental. Esse esse E gravem aí, tá? É de environment. Environment em inglês quer dizer ambiente. Environmental, ambiental. Environmental, não sei como é que pronuncia corretamente, mas environment, eu acho que essa é a pronúncia correta, é ambiente. Environmental, ambiental. Então, o valor fenotípico é igual à soma, não é soma, mas é a interação entre, quando eu falo soma aqui, os efeitos, né? Os efeitos do potencial genético do indivíduo, mas os efeitos que o desvio ambiental pode imprimir. Ou seja, pode fazer com que ele piore os resultados dele, ou pode fazer com que ele melhore. Que é um exemplo que me veio à mente agora bem clássico assim, que dá para... Jogador de futebol com alto potencial, o mais famoso do Brasil, Neymar, né? Pelo menos aí pela mídia, né? Aí você pega, bota uma chuteira ruim no pé dele, sem ambiente, tá? Não aquela chuteira caríssima que ele usa lá da Nike, sei lá do que peste é. Bota a chuteira ruim pegando o pé dele. Bota uma bola ruim dentro de leite. Bola capotão, antiga capotão chamada, torta. Não é aquelas bolas top lá da FIFA, da Nike, sei lá de quem. E bota um gramado ruim, onde a bola não rola legal, cheio de buraco. Será que o Neymar com certeza vai ser melhor que eu sou ruim de bola no mundo. Eu sou ruim por parte de pai, de mãe, dos vizinhos que eu tinha em casa, até do médico acho que fez o parto. Eu herdei alguma coisa, né? Mas, beleza, vai ser melhor que eu. Mas a diferença entre eu e ele vai ser menor nesse ambiente, tá? Porque vai ficar ruim também. Agora, coloca uma chuteira top de linha no pé dele e no meu pé. Dá uma bola top de linha para mim e para ele, demonstrar habilidade. A bola é a mesma. E um campo que é um gramado, que é um tapete. Será que essa diferença entre eu e ele não vai ser absurda? O efeito, o desvio ambiental aí vai ser absurdo, tá? Poderia ser negativo, poderia deprimir ele, deprimir o resultado dele, reduzir o resultado dele, em função das condições ambientais que ele teve. Não sei se consegui ser claro com isso aí, mas acho que é um universo que vocês estão mais familiarizados, tá? Beleza? E a gente termina por aqui, porque agora é 11h30, né? Pessoal, esse assunto de melhoramento, ele começa a ser, a gente entrar por alguns assuntos que vocês nunca viram. Isso aqui, como a apresentação trazia, era conceitos, definições a respeito de melhoramento, termos utilizados, né?
mas já deu um adiantamento do que nós vamos fazer com esse conceito, como é que nós vamos trabalhar, certo? Depois de entender o que é DEP, entender o que é valor genotípico, entender o que é herdabilidade, conseguir calcular, nós vamos entrar nos catálogos e tentar e avaliar e fazer avaliações de situações, de suposições, né? De conjecturas aí, que é o que se espera de alguém, de um profissional que consiga, profissional zootecnista, consiga entender, pelo menos entender um programa de melhoramento, o porquê de algumas coisas que são feitas. Nas próximas aulas vai ser um assunto meramente teórico, que eu faço questão de inserir na disciplina, mas que ele tem pouco, fiquem tranquilos, porque ele tem pouca fundamentação para que possa ser conteúdo cobrado. Até agora, tudo que eu falei, os conceitos de termos, eles vão ser replicados e trabalhados para frente. E o que eu vou falar nas próximas aulas aí, talvez a semana que vem inteira, talvez mais rápido, eu vou tentar fazer isso rápido, é só sobre o luz de evolução das espécies de interesse doméstico, para entender como é que elas evoluíram e dar uma basezinha de como trabalhar o melhoramento dessas espécies, né? O que foi alterado do ancestral para cá, o que tem de diferença, quando a gente olha o indivíduo ancestral e algumas espécies, esses ancestrais ainda existem na natureza, e o que se atingiu, né? O que chegou. Basicamente, nós vamos ver sobre a evolução das aves, dos suínos, dos bovinos e dos equídeos, tá? E esse é um conteúdo meramente teórico, e ele não é propriamente objeto de cobrança, mas ele é objeto de base para entendimento de outras coisas. Então, valorizem com esse sentido, que ele vai servir como base do entendimento de outras questões que virão. Fechado aí? Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Beleza, professor, por enquanto. Só sei que não é muito fácil, não, mas tem que dar o máximo possível. Tiago, tenta, o que você tiver de dúvida aí, tenta formular, botar no papel, a gente discute isso, tá? Sim. Faça as perguntas, se for o caso na aula. Se ainda não ficou legal, você vai lá, eu tenho um material de texto aí, revisa, e cara, esse ponto aqui, foi falado isso, papapá. Eu estou participando de uma pós que é assim, não tem aula presencial, tem uma aula gravada. Aí você vê a aula gravada. Aí depois vai para o encontro. É o contrário daqui, né? Mais ou menos o ensino em inglês é assim. Ele te passa a informação, você debruça sobre ela, se desmancha sobre ela, quebra a cabeça para entender, e depois você vai só com o que você não entendeu. Ele é bem mais objetivo e os resultados, para ensino à distância, são melhores. Tanto é que os ingleses foram que inventaram o ensino à distância, né? Ainda no século XIX, a gente acha que ensino à distância é coisa nova. Não. Ainda no século XIX. Mandava o material, os livros, os que fosse, para as pessoas terem contato. Requer um esforço maior, e esse esforço maior está justamente aí. Esse esforço maior requerido, ele propicia, ele meio como que obriga o indivíduo a ler e a se dedicar àquilo, tá? O nosso modelo de ensino no Brasil, esse que eu estou fazendo aqui, é o contrário, mesma distância, é o contrário, tá? Ele é o inverso. Ele vem mastigado, detalhado, esmiuçado, para depois ver se foi uma coisa para trás, tá? Mas beleza. Isso, quando as coisas... No ensino superior não era para ser assim, tá? O ensino superior da maior parte das universidades não é assim. O ensino superior de outra universidade aí, que não é o Instituto Federal, ele funciona dessa maneira. O livro está aí, vocês vão ler e vão vir com as dúvidas sobre o capítulo tal na próxima aula. É só uma coisa de base que é passada, tá? Mas o Instituto, como trabalha com o ensino médio também, a gente acaba trabalhando dessa forma, tá? O que me mantém trabalhando dessa forma, principalmente nessa disciplina, é a deficiência que, vou falando vocês, mas no geral, tá? Que eu tenho visto até aqui que os alunos apresentam de genética, de estatística e de matemática. Então, me obriga a gastar metade da disciplina revisando genética,
revisando estatística e repassando alguns conceitos de cálculo, tá? Então me obriga a fazer isso. Mas ele poderia andar muito mais se essas bases viessem bem consolidadas, tá? Mas fazer o quê? Beleza? Beleza. Isso aí. Falou. Então, até a semana Falou, que vem. professor. Beleza, valeu, professor. Alô, professor, até semana que vem. Até mais.